Tenho 27 anos, 2 filhos pequenos e 2 casamentos acabados. Nessa vida já sofri de tudo, inclusive abusos que me traumatizaram. Mas não é sobre isso que quero falar aqui. Na verdade, quero contar e pedir orientação sobre a minha história e como devo prosseguir. Perdi a virgindade com 16 anos com um namorado que eu era louca por ele. Morava em Fortaleza e ele também. Depois de quase um ano de namoro, ele me tratava com frieza e distância. Terminava comigo sempre e eu sempre corria atrás. Como sofria muito com isso, resolvi mudar de estado para me afastar dele e daquele sofrimento. Me mudei, mas passaram-se 6 meses e eu vivi outras coisas. Vi que era dele que eu gostava, então retornei de férias a Fortaleza e reatamos. Ele chorou muito, me pediu perdão e fiquei de voltar a Pernambuco só para pegar meus documentos escolares, sair do emprego e voltar para casarmos. Só que na semana que iria completar 18 anos, fui a uma festa em uma cidade vizinha para comemorar e lá conheci um rapaz que viria a ser meu primeiro marido. Fiquei enrolando os dois, mas fui colocada contra a parede por tudo e todos. E tive que fazer uma escolha, então larguei quem eu amava tanto por quem eu achava que amava pelo calor do momento. Era muito imatura e hoje vejo o meu erro, tanto que falo com meu primeiro namorado pelo WhatsApp e não mais com o meu primeiro ex-marido. Passei 5 anos casada, foram 5 anos de infelicidade e sofrimento, pois com 6 meses de casada ele já me traía. E foi assim durante todo o casamento. Com um ano de casada, decidi acabar com tudo isso, mas acabei descobrindo a gravidez e resolvi continuar pelo meu filho, a única coisa boa que restou, que hoje tem 7 anos e é um amor. Quando fiz 23 anos, não suportava mais aquele homem, tinha asco dele e tenho até hoje. Saí com uma mão na frente e a outra atrás para me livrar dele o mais rápido possível. Só queria a distância daquele homem. Quando ainda estava casada, passei em um concurso público e fui trabalhar com uma equipe nova, na qual todos tínhamos passado na mesma seleção. Logo que acabou meu casamento, fui passar um feriado em uma pousada linda. Lá conheci o pai do meu segundo filho. A química foi imediata, ele era funcionário de lá. Ficamos o feriado juntos e logo depois ele não parava de vir na minha cidade. Inclusive, pediu a minha mãe para namorar comigo. Comecei o namoro e logo descobri que ele era casado. Decidi terminar, mas ele me disse que não era necessário, pois tinha se separado para ficar comigo, e era verdade. Mas logo, um pouco mais de um mês, ele começou a esfriar. Não sabia o que estava acontecendo, mas hoje compreendo. Com certeza ele tinha voltado com a ex pelas minhas costas, mas como eu estava apaixonada, não enxerguei aquilo. Continuamos, até porque eu não desconfiava de nada. Brigamos por um motivo banal e terminamos. Logo desconfiei que estava grávida e falei para ele, mas ele achava que era uma tática para segurá-lo, mas nunca foi. Não queria mais um filho, já vinha de uma depressão por causa da primeira gestação e todo aquele sofrimento. Parecia que eu estava vivendo um pesadelo. Como eu iria criar uma criança se não tinha nenhuma estrutura? E para piorar, a esposa dele, por quem ele tinha voltado, me acusava de estar inventando para segurar aquela merda de homem que ela tinha. Um colega de trabalho que começamos a trabalhar em virtude do concurso já tinha se declarado quando namorava esse pai do meu segundo filho. Não dei muita atenção, pois o mesmo era casado também. Mesmo assim, ele se aproximou depois do fim do namoro através da minha suspeita de gravidez e ele me levou para fazer o exame e buscar o resultado, que deu positivo. Chorei muito e me desesperei, pois nunca quis ter um segundo filho, ainda mais dessa forma. Ele me apoiou, cuidou de mim e começamos um relacionamento amoroso nesse período da descoberta. Talvez pela minha fragilidade, era reconfortante para mim saber que tinha alguém que me amava e queria estar comigo. Aí começaram os problemas. A esposa dele começou a me perseguir no trabalho e em casa. Ele me dizia que estava separado, porém estava em casa ainda por causa do filho. Eu acreditava, mas um dia eu cansei
E quando ele me procurou para saber se o meu filho era dele, falei a verdade, que não era. E mais, contei toda a verdade sobre o que ele me falava, que estava separado, e mostrei as mensagens que ele me mandava no celular, dizendo que me amava muito e queria ficar comigo. Isso tudo eu falei para a esposa dele. Aí fomos à procura dele juntas. E ela colocou ele contra a parede, mandou ele decidir se queria ficar comigo ou com ela. Ele relutou em falar, mas como ela insistiu, diante de nós duas, ele disse que era comigo que ele queria ficar. Fiquei surpresa, porque já estava cansada daquilo tudo. Não me fazia bem ser a amante. No meio disso tudo, conheci outro rapaz em uma relação estritamente comercial, que depois se tornou uma amizade e logo depois um romance. Quando me dei conta, estava com os dois. Amava o casado, mas estava com 2 meses de gravidez e precisava me resolver, até porque o solteiro não estava suportando aquela situação. Pesei tudo e decidi que, pelo meu bem e do bebê, era melhor ficar com alguém que pudesse cuidar de nós dois por inteiro. Assim, optei pelo solteiro. O casado ficou louco com a minha decisão. Era nítido que realmente gostava de mim. Quando fui terminar, me revelou que estava comprando uma casa para nós e que realmente estava saindo de casa para ficar comigo. Porém, eu já estava decidida e não voltei atrás. Fui morar então com o solteiro. Ele assumiu e registrou meu filho. Passamos 3 anos juntos, até abrirmos uma loja e eu começar a desconfiar que ele estava de caso com a vendedora. Logo em seguida, o pai biológico do meu filho começou a me cercar para saber se o filho realmente era dele, e eu negava. Meu marido me tratava mal, gritava e não me dava atenção. Brigávamos tanto até que ele saiu de casa. Logo decidi contar ao pai biológico do meu filho a verdade, pois meu marido assumiu a vendedora da loja como namorada e logo como esposa. Fui humilhada diante de todos e, mais uma vez, passei 6 meses de dor e sofrimento. Meu filho sentia a ausência do pai e pedia por ele na madrugada, além de correr para a porta quando algum carro chegava por perto. Finalmente, vamos ao foco principal onde deu toda essa história. Durante o período que passei casada com o meu segundo ex-marido, não falava nenhuma palavra com meu colega de trabalho, o ex-amante. Embora ele tenha me procurado umas 2 vezes enquanto estava casada e tinha conhecimento do amor dele por mim, que não tinha acabado apesar da distância emocional da minha parte. A esposa dele sempre me vigiou de longe. Após 1 ano da minha separação, ela me procurou na minha casa, me disse aos prantos que sabia que era a mim que ele amava e ela não suportava mais aquela situação. Me indagou a respeito de ele ainda me procurar. Apesar dele estar tentando falar comigo, eu disse que não, para não piorar as coisas. Por causa dessa insistência dela, obsessiva de vir na minha casa, decidi conversar com ele para saber o que estava acontecendo. Ele me disse que ela havia pedido a separação, embora eles não fossem casados legalmente. Havia necessidade por causa de bens. No dia da audiência, ela desistiu e disse que não queria mais se separar. Através dessa reaproximação, reatamos nosso romance. Não lembrava o tanto que amava ele e o quanto ele me fazia bem. Agora ele ainda está em casa e esse é o motivo de brigarmos. Ele diz que está resolvendo, apesar de querer acreditar, tenho medo de ser enrolação. Ele diz que não dorme com ela e até me provou através de uma filmagem retratando o que ele sempre me contava. Mesmo assim, não acredito que eles não tenham nada. Pode até ser verdade dele, mas não acredito. Ele some aos finais de semana e isso me magoa. Me diz que é porque quer se separar numa boa e ficar comigo. Diz fazer isso para me preservar também. Quer se separar e ficar comigo sem fazer com que se confirme a suspeita de todos de que está comigo desde mais de 1 ano, quando reatamos. Todos da família dele me conhecem e suspeitam do nosso caso. Ele diz que procurou um advogado junto com a mãe dele e que ela está tomando a frente para resolver tudo.
Tenho vontade de desistir pela situação. Já terminei diversas vezes e mandei ele sumir, mas ele insiste que quer ficar comigo e que realmente está se separando. Ele parece me amar de verdade, mas fica preso nessa zona de conforto. Ninguém entende isso. Ele já desabafou com outra colega de trabalho, do nosso trabalho, quando eu ainda não falava com ele. Disse a ela que me amava e queria ficar comigo. Ela disse que ele deveria se separar e depois me procurar. Ela me disse que não entende isso, como ele me ama e não suporta ela, mas também não se separa. Não sei o que fazer, tenho medo de deixar ele de novo, das coisas não se resolverem e eu quebrar a cara mais uma vez por aí, com um solteiro da vida. Amo muito ele, sei que ele também me ama, a ponto de todo mundo notar. Ele diz que está resolvendo e vejo ele fazer isso, mas mesmo assim tenho medo. Não sei o que fazer, me dá a sua opinião. Bom, a minha opinião é que você tem que ficar sozinha, meu bem. Você tá sempre escolhendo entre um e outro. Sabe aquelas pedras, gente? Já viram aquele negócio que acho que passava no Domingão do Faustão, que tinha umas Olimpíadas? E aí tinha umas pedras assim, que umas eram falsas e a pessoa tinha que ir pulando. Você tá nessa. Você fica pulando de uma pedra para outra para ver qual que você acha que vai ser mais firme, porque lhe convém. Você não fica com esses homens porque você tem sentimento por eles. Você fica com eles porque você acha que precisa daquilo. É conveniente para você. Este homem, se é verdade tudo isso, ele largou tudo por você e você fez o quê? Escolheu o que lhe convinha. Naquele momento, você não escolheu com quem você ia ficar por amor a algum deles. Você escolheu o que lhe convinha, o que você achava melhor para você. E é aquela história, né? Quem tanto escolhe acaba sendo escolhida. E agora é óbvio que esse homem deve estar inseguro em relação a isso. E tem mais, né? Você já é bem experiente para saber que ele tá te enrolando. Você não sabe se esse homem te ama de verdade ou se ele tá se vingando de você, por você ter deixado ele para trás aquela vez. Porque na cabeça dele pode estar acontecendo isso. Vocês concordam comigo, gente? Se vocês concordam comigo, deixa aqui nos comentários. Sil, concordo com você. Ele não vai se separar e isso é um tipo de vingança. Vai por mim. É tanta mentira na sua vida. Mente que ele é pai do filho, depois o outro assume o filho, depois volta lá para contar pro outro que era o pai verdadeiro, que ele é o pai. Que confusão, menina. Você precisa amadurecer como mulher primeiro, para depois ver que tipo de vida você quer. Enquanto você não desenvolver amor próprio, levar essa autoestima aí, cuidar dessas crianças, cuidar da sua vida primeiro, você nunca vai ter certeza do que é amor de verdade. O que você busca nos homens, na verdade, é segurança. Algo que você nunca vai ter a não ser em si mesma. A sua casa, ela tem que ser fixada em cima de uma estrutura própria. Você não pode fixar a sua casa na estrutura da casa do vizinho. Não tem como. Então, para mim, o meu conselho é... Primeiro, minha opinião, ele não vai se separar. 1 ano e meio, gente. 1 ano e meio que o cara não saiu de casa, porque tem uma diferença muito grande entre divórcio e separação. Separação é quando eu estou saindo daqui, estou me separando desta pessoa. Agora nós vamos ver o divórcio lá na justiça. Então tem que ser muito otária para achar que precisa ficar morando na mesma casa até assinar papel, né, fia? E daí o que adianta? Se o cara tá dormindo ou não tá dormindo com ela. Eu acho engraçado, né? Que vocês se preocupam tanto. Ai, eu acho que ele não tá dormindo com ela. E aí, o que isso tem a ver? Não tá dormindo com ela e não tá com você. Não te assume, não sai de casa, não resolve a parada. Nem em litigioso eu acho que demora tanto tempo o divórcio. E aí? Se ela vai lá e assina, daí ele vai sair de casa naquele momento? Ó, meu bem, você tá sendo enganada. E pior, você nem tá sendo enganada por ele. Você tá sendo enganada por si mesma. Você mesma se ilude. Você tá, na verdade, buscando um porto seguro para você e para os seus filhos. Essa é a verdade. Desde lá do começo. O que você fez lá no começo mesmo? Você deixou o tonto lá, esperando você voltar para casar, mas daí você conheceu um pouquinho mais interessante, né? Lá na festinha de aniversário, era um pouquinho mais interessante. Deixa eu ver o qual que me convém. Então, você só tá tendo de volta o que você tá dando para as pessoas. Por isso que eu tô falando, fique sozinha. Resolva os seus problemas dentro de você. Você é muito novinha ainda para ficar no meio dessa confusão. Essa confusão emocional.
Não fique com nenhum nem outro. Fique um tempo sozinha. Desde os 16 anos, escolhendo o homem pela conveniência. Que é isso? E ainda vem me dizer que ama. Você não sabe o que é amor, meu bem. Você não sabe, não tem como você dar amor se você não tem amor próprio. E quem faz esse tipo de coisa não tem amor próprio. Escolher as pessoas pela conveniência. Isso não é legal. Não é legal com os outros, não é legal com você, não é legal com essas crianças. Não é porque o cara registrou o teu filho e tudo bonitinho ali, que ele sente amor por essa criança. Tanto que, com a primeira vendedora rabo de saia que apareceu, ele fez o quê? Casou com ela. E o teu filho que fica lá na porta, por conta do quê? Das suas escolhas erradas. Sabe? Esse menino, ele tem pai. Devia ter ido atrás do pai dele, exigir que o pai registrasse, pagasse pensão, nem que fosse na justiça. Depois, lá na frente, se o seu filho quisesse ir atrás ou não, quisesse trocar de nome, isso seria uma escolha dele. Você fica dando as crianças aí para quem acha que convém. Ai, gente, desculpa, mas esse tipo de coisa me deixa assim revoltada. Porque a pessoa, ela quer ser reconhecida, mas nem ela se dá valor, sabe? Porque isso é infantil, e não é infantilidade. É imaturidade. É quando a gente vive a vida, né, sem saber como que é a vida de verdade. Vai empurrando as coisas com a barriga. Então, você ainda tem tempo para aprender muita coisa, só não vai engravidar de novo, né, meu bem? Não vai fazer isso de novo, porque eu acho que 2 filhos sem querer já é de bom tamanho. Bom, gente, deixe a mensagem de vocês aqui, mensagem para ela, o comentário, o que vocês acham, qual o conselho. Meu conselho é esse, ele não vai se separar, tá te levando em banho-maria como uma forma de vingança, tô pegando as duas, e você tá aceitando isso, né, porque até apareceu outro, aí aparece outro, aí esse tongo aqui sente que vai ser rejeitado, aí ele sai correndo de casa, e daí você, como uma forma de vingança, mas ele não se separou quando eu queria, então eu vou ficar com isso daí, ó, é um ciclo sem fim. É um ciclo sem fim, não vai acabar enquanto essa mulher não ficar sozinha e organizar a cabeça dela. Um beijo e até a próxima História Real.